Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que veio aqui prestigiar a doutora Camila Lins da Cunha Cavalcante, que é residente de cirurgia vascular do IMIP, em Recife, e teve conosco aqui no estágio letivo dela no mês passado, mês de agosto, e agora voltou para suas atribuições, acabou a folga, né, Camila? Agora, ralar muito cirurgia, patrão, e essa vida só de Doppler passou por enquanto, mas não tem problema. Isso faz parte da formação de vocês. E durante o período que ela esteve aqui conosco, nós discutimos um tema que seria interessante apresentar para a audiência, né? E um tema que as pessoas sempre perguntam muito, tem muitas dúvidas, e toda vez que a gente vai fazer um exame, sempre cria muita ansiedade, muita expectativa, é o exame de fístula arteriovenosa, é o exame de ecodoppler de fístula arteriovenosa. Então, nós decidimos que nós faríamos esse tema, um apanhado geral do tema, e a Camila preparou essa apresentação, uma ajuda minha, a gente compartilhou alguns artigos, algumas imagens, e agora eu vou deixar a palavra para ela se apresentar e começar a apresentação. Eu vou deixar meu telefone aqui, o meu áudio mutado, para justamente não dar o retorno para você, tá bom, Camila? Certo. Boa noite, me chamo Camila, sou daqui de Recife, formada em cirurgia geral pelo Hospital das Clínicas de Pernambuco, e residente do 2º ano de cirurgia vascular do IMIP. Então, a gente vai iniciar o Revasc de hoje à noite, sobre a preceptoria de Dr. Robson Miranda. O tema de hoje é ecografia vascular em fístulas arteriovenosas, com o objetivo principal da gente falar no acompanhamento pós-operatório desses pacientes que foram submetidos à confecção de fístula. A gente sabe que a fístula arteriovenosa é o grande alicerce para o paciente que faz hemodiálise, né? O National Kidney Foundation, ele bota como a fístula arteriovenosa seria o acesso preferido para o paciente, né? Seria um acesso definitivo, e a detecção precoce de anormalidades nesse acesso é bastante importante para os pacientes, para que a gente aumente, né, a longevidade dos acessos. As complicações das fístulas arteriovenosas, elas geram, né, um maior custo e morbidade ao paciente. A principal causa de complicação é a trombose, e cerca de 20% dos internamentos desses pacientes são devido a disfunções das suas fístulas. O ultrassom Doppler, ele já é um método diagnóstico bastante difundido. No acompanhamento dessas fístulas, ele vem cada vez mais sendo difundido, e trabalhos já mostram que um ultrassom, quando ele detecta um fluxo menor do que 500 ml por minuto ou uma estenose maior do que 50%, pode estar relacionado e prever uma trombose de acesso dentro de 6 meses. Dentre as fístulas arteriovenosas, a gente sabe, né, as fístulas, normalmente, elas são feitas entre uma anastomose entre artéria e veia. Essa anastomose, ela pode ser terno-lateral, como mostra na figura, ela pode ser uma anastomose laterolateral ou uma anastomose terno-terminal. Quando a gente não tem um leito venoso bom para fazer essa fístula, a gente pode interpor uma prótese entre a veia e a artéria. Após a confecção da fístula, ela vai acontecer uma dilatação no segmento arterial proximal à anastomose e das veias distais à anastomose. Vai ocorrer também o processo de maturação,
com a dilatação e espessamento da parede da veia, em torno de 30 a 60 dias, e também surge o frêmito, com o aumento da velocidade e fluxo no leito venoso. Na artéria distal, ela vai perder pressão e débito, vai ter um afilamento normalmente desse vaso, e ao Doppler a gente pode detectar um amortecimento da curva de fluxo. Então, normalmente, o ultrassom Doppler, ele vai ser indicado para esses pacientes que possuem fístula, quando eles têm um pseudaneurisma detectado em formação, quando esses pacientes eles estão com a diminuição do frêmito, em alguma dificuldade de canalização desse acesso, quando o paciente ele vai possuir uma elevada recirculação na diálise, e também um tempo venoso aumentado. Quando esse paciente ele vai ter dor antes ou durante a diálise, quando o paciente ele apresenta sinais de hipertensão venosa ou edema no membro que possui a fístula, quando o paciente vai ter um tempo de sangramento prolongado após a diálise, ou quando o paciente está com baixo fluxo durante a diálise. Para avaliar as fístulas, normalmente usamos um transdutor linear. É importante o examinador ajustar o ganho, o foco, a dinâmica. Normalmente se usa PRFs mais altos. O paciente ele vai ser colocado deitado. O Fanilda ele coloca que pode fazer um garroteamento desse membro, a fim de distinguir estenoses de tortuosidades. O examinador, ele primeiro vai avaliar o sistema arterial do paciente. É importante que se avalie a perviedade da artéria doadora, se essa artéria é calcificada ou não, e a presença de estenoses. Lembrar que a artéria doadora, ela normalmente vai ser um vaso calibroso e um vaso de alto fluxo. E também avaliar o fluxo da artéria distal anastomose, que esse fluxo, como eu vou falar posteriormente, ele pode ser um fluxo invertido. Na primeira imagem, a gente vai ter uma imagem de uma fístula braquicefálica. Primeira avaliação da artéria pré-anastomose, certo? Depois, a segunda imagem, ela mostra a mesma artéria pós-anastomose, e como foi dito, a gente pode ver um amortecimento dessa onda de fluxo. Após isso, o examinador, ele prossegue com a avaliação da anastomose arteriovenosa. No modo B, o avaliador, ele pode ver a perviedade, o calibre, ele já pode tentar observar uma estenose, presença de coleções, aneurismas e pseudaneurismas. No colo, ele pode também avaliar graus de estenoses e, principalmente, espessamento e hiperplasia da parede. E é importante que se avalie a onda da artéria doadora, da anastomose e da veia distal. Por que essa importância? Essa importância se deve ao fato que uma estenose pode ser detectada pela visualização do modo B, junto com um índice de resistência aumentado, que mais eu vou falar como é que a gente pode calcular esse índice. Após isso, o examinador ele vai avaliar todo o enxerto, toda a veia eferente, calibre, presença de estenoses, aneurismas, estado da parede, espessamento, trombo, válvulas residuais e desvio de fluxo para colaterais. No modo Doppler, ele vai ver curvas de velocidade e a gente examina como qualquer enxerto.
sempre 3 medidas, a medida proximal, medida média e medida distal. E também pesquisar áreas de estenose. Lembrando que o fluxo normal de uma fístula é um fluxo monofásico de baixa resistência, como vocês podem ver na figura ao lado. Também é importante a gente examinar o sistema venoso profundo. Nesse exame, a gente vai focar mais nas veias braquiais, axilar e subclávia. No modo B, observar a compressibilidade dessas veias. E no espectral, elas vão ter um fluxo venoso normalmente pulsátil e turbilhonado. E na suspeita de qualquer estenose, como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular o VPS, que é a velocidade de pico sistólico, no local que a gente acha que tem a estenose, seja na anastomose, seja na veia, seja na artéria. E a gente vai calcular também a velocidade de pico sistólico 1 a 2 centímetros, proximal ao local que a gente acha que tem a estenose. Então, a partir disso, a gente vai fazer o índice de velocidade. Quando a gente suspeita de uma estenose, de anastomose, e esse índice dá maior do que 3, junto com um VPS maior do que 400, e no modo B você percebe também uma estenose maior do que 50%, a gente pode dizer que teria uma estenose de anastomose. Quando a gente suspeita de uma estenose, seja de artéria, seja de veia, esse índice de velocidade, ele normalmente vai dar maior do que 2. Aqui também na avaliação, é importante a gente sempre avaliar, no caso, seria uma avaliação da crosta, né, da cefálica, que também é um grande ponto de estenose de veia. Essa figura eu tirei de um artigo de diagnóstico de radiologia. Ele mostra como seria o fluxo normal numa fístula com um enxerto protético. No modo B, que é a figura A gente vai observar 2 linhas paralelas e ecogênicas. Na figura B, ele já mostra que normalmente essas fístulas com prótese, eles vão ter um mixer de colo característico, certo, deles. E na figura C, no espectro e tal, eles vão mostrar o quê? Um fluxo monofásico de baixa resistência. Também é importante a gente quantificar, né, o volume de fluxo. Para a gente quantificar esse volume de fluxo, o examinador ele vai escolher um segmento retilíneo, seja da veia ou seja do enxerto. Ele vai mensurar, né, em secção transversal e velocidade em corte longitudinal. O volume da amostra ele deve englobar toda a largura do vaso e normalmente os aparelhos de ultrassom eles já possuem softwares que calculam isso. Mas a gente teria, a princípio, um volume de fluxo, a área seria calculada em milímetros quadrados, uma velocidade média, e tudo isso a gente multiplicaria por 60 segundos. Essas imagens eu tirei do livro-texto de Fanilda. Então, aqui a gente vai ter uma veia cefálica. Para medir o volume amostral, ele deve pegar todo o segmento do vaso. A partir disso, ele calcula a área, certo? A área do vaso ele colocou como 0,2. A velocidade média, ele vai ser calculado a partir desses 2 cálipers, certo? Mas aí, se o paciente tiver um ritmo... A partir desses 2 cálipers, ele já calcula também a velocidade média automaticamente.
e, após isso, a gente é multiplicado o valor por 60. E o volume estimado do fluxo dessa fístula foi 542. Um artigo publicado em 2008, ele falou, né, dos parâmetros, ele relacionou os parâmetros dos pacientes com fístulas e a seleção de pacientes que sofreram intervenção. Quando ele correlacionou esses pacientes, ele viu que o baixo fluxo dessas fístulas aumenta o risco de trombose. Foram avaliados 125 acessos, sendo 38 enxertos com prótese, e o estudo ele concluiu que fístulas arteriovenosas com um volume menor do que 400 ml por minuto e aquelas com PTFE com um volume menor do que 800 ml por minuto teriam maiores chances de trombose. Sobre os critérios de estenoses significativas, estenoses com mais de 50% são consideradas significativas. A análise de redução também do diâmetro ao modo B. E, como eu já tinha dito, estenose na anastomose com pico sistólico maior do que 400 e um índice de velocidade maior do que 3, ou estenose na artéria doadora e na veia aferente com índice de velocidade maior do que 2, são considerados estenoses significativas. O CADOC, ele coloca que uma fístula madura seria uma veia com 6 milímetros de diâmetro, uma profundidade pele-veia de até 6 milímetros e o volume de fluxo maior do que 600 ml por minuto. Mas, assim, tem alguns trabalhos na literatura que falam fluxo divergente, que um fluxo de até 400 ml por minuto seria um fluxo apropriado e consideram também uma veia madura com 4 milímetros. Uma das dificuldades para o operador é avaliar pacientes que têm ferida na pele. Deve ter um maior cuidado na avaliação desses pacientes para não contaminar, não contaminar o enxerto. Pacientes com membro bastante edemaciado, pacientes obesos, pacientes com dificuldade de manter a posição, pacientes com hipotensão ou com insuficiência cardíaca já grave, eles também já podem ter um baixo fluxo na sua fístula, e também pacientes que possuem acessos, muitas vezes de longa data, bastante tortuosos e com angulação. Na avaliação de estenose na anastomose, o índice de velocidade ele deve ser medido no local da anastomose e 2 a 3 centímetros na artéria proximal. Quando o índice maior do que 3, a gente pode suspeitar. A velocidade na anastomose, ela normalmente é uma velocidade alta. E quando a gente tem uma estenose, a gente vai ter uma redução de velocidade e mudança no padrão da onda. Veia difusamente fina também é outra dificuldade. A gente sempre deve procurar uma estenose na artéria. Muitas vezes, quando a veia é fina, ele não vai receber o inflow apropriado e vai haver uma falha de maturação. Outro grande complicador são veias que têm uma hiperplasia em grande extensão e vão ter uma redução difusa de sua velocidade. Agora eu vou falar um pouquinho das complicações que essas fístulas podem ter e de como essas complicações são detectadas ao Doppler. A trombose ela é a complicação mais comum, mais apresentada por esses pacientes. Ela pode ser precoce no primeiro ou terceiro mês, normalmente decorrente de erro técnico, por acotovelamento da anastomose, má escolha do vaso, seja a artéria doadora, seja
o vasoreceptor, estenose ou fibrose, e quando ela é mais tardia, normalmente é devido a alguma estenose na veia aferente. No Doppler, a gente normalmente vai encontrar coágulos hipoecogênicos, velocidade de alta resistência, antes, no caso do segmento que está com trombose, né? Então, a velocidade arterial de alta resistência. Aqui é uma imagem tirada de um artigo de diagnóstico radiológico. Ele mostra, na primeira figura, imagens hiperecogênicas dentro do leito venoso, certo? E o segmento sem fluxo, indicando uma trombose total. Aqui já um corte transverso, a gente vai ter também imagens hiperecogênicas, certo? E aqui no corte longitudinal, a gente tem ainda um segmento, a gente vai ter imagens ecogênicas, mas ainda com um fluxo venoso, um fluxo da fístula, no caso, indicando uma trombose parcial. A estenose seria a causa mais comum que leva a uma trombose de fístula. A causa principal da estenose é a hiperplasia menintimal, que ela decorre da migração de células musculares da média para a íntima. Na fístula autógena, normalmente ela ocorre na anastomose ou na veia de drenagem, e nas fístulas com enxerto com prótese, normalmente ela vai acontecer na anastomose venosa ou na veia de drenagem. A gente vai achar um estreitamento visual da imagem, modo B, o PS de alta velocidade ao Doppler e uma razão de pico sistólico também aumentada. Importante ressaltar que o Doppler é um método bastante sensível para detectar estenoses maiores do que 50%. Essas imagens elas foram cedidas por Dr. Robson. A gente vai ter uma estenose na veia cefálica, certo? Deixa eu acontecer alguma coisa. Uma estenose na veia cefálica, uma estenose em torno de 76%. E aqui a gente também mostra uma estenose na crosta da cefálica, tá certo? A gente pode ver um grande aliase local, certo? Também, e um índice de pressão sistólica bastante aumentado. Próxima figura, a gente também pode ver uma presença de estenose no corpo de fístula. Aqui também segmentos de estenose no corpo de fístula, certo? Todos assim diminuídos. E quando após a estenose, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma diminuição do fluxo. Outra figura, ela já mostra uma fístula com prótese. Então, a gente tem uma estenose perceptível, certo? Vista em modo B, na anastomose arteriovenosa, e depois, já com o colo, pode ser vista também um grande aliase local, com o aumento do pico sistólico, velocidade de pico sistólico. Após isso, ele coloca uma velocidade de pico sistólico de 695 no local da estenose. A infecção também é outra complicação, que ela vai ser mais comum em fístulas com próteses. Normalmente, esses pacientes eles podem apresentar febre ou um fleimão local,
E na ultrassom, a gente pode observar coleções no trajeto de prótese. Aqui a figura mostra uma prótese com PTFE e uma coleção mais formada com gás no seu interior, que é compatível com abscesso. Do mesmo jeito aqui, gás no interior da coleção compatível com abscesso. Essa outra figura, ela já mostra uma figura de celulite local, que a gente vai ter o edema de partes moles, mas a gente não tem nenhuma coleção formada. Aneurisma também é outra complicação, mais comum em anastomoses ou locais de punção. Normalmente eles são inocentes, mas podem formar trombos que embolizam. E hematomas e pseudoaneurismas, eles normalmente são decorrentes de agulhas de punção mais calibrosa, múltiplas punções no mesmo lugar, o uso de heparina durante a hemodiálise, e os achados do pseudoaneurisma vai ser um padrão de fluxo espiral extraluminal, tipo yin-yang, que representa o fluxo anterógrado na sístole e retrógrado na diástole. Uma imagem cedida por um amigo que faz residência de Doppler. Ele mostra uma prótese de PTFE com um pseudoaneurisma e uma imagem de yin-yang bem característica. Aqui a mesma imagem, sem um colo, a prótese de PTFE e o pseudoaneurisma próximo à prótese. Essa imagem é cedida por Dr. Robson, que também mostra uma prótese de PTFE com a formação de um pseudoaneurisma. Isquemia e síndrome do roubo. Para a gente entender um pouco disso, a gente tem que lembrar que a artéria distal anastomose, normalmente, ela vai receber um menor fluxo. Então, devido a isso, pode acontecer um amortecimento da curva ou uma reversão do fluxo arterial distal. Quando esse fluxo ele não vai ser compensado por colaterais, ele pode gerar isquemia. Os achados ao Doppler vai ser um fluxo retrógrado na artéria distal, e quando a gente comprime o enxerto, a gente vai ter a reversão desse enxerto, desse fluxo. A síndrome do roubo seria o paciente que teria esse fluxo retrógrado, junto com alguns sintomas. Ele é classificado em 3 categorias. Na primeira categoria seria só o paciente assintomático. Na segunda categoria é o paciente que tem já uma dor durante a diálise. Na terceira é o paciente que tem uma dor em repouso. E na quarta categoria é o paciente que já tem uma lesão trófica. Aqui, essa figura mostra representante, uma figura de uma senhora que teve, após uma fístula braquicefálica funcionante, ela evoluiu com a síndrome do roubo, um achado de isquemia e cianose de mão e lesão trófica no terceiro quirodacto. Essa imagem, ela vai mostrar o quê? A reversão do fluxo. A gente vê que a artéria no leito distal, ela está indo no sentido da fístula, entendeu? Já por ter um baixo fluxo, ela vai no sentido da fístula. Videozinho de Dr. Robson para a gente explicar melhor. A anastomose, o fluxo distal e proximal. Agora, a gente, aqui está a anastomose com a fístula, a gente vai ter o quê? A reversão
desse fluxo. Fluxo proximal à anastomose da artéria. Um fluxo na anastomose e o fluxo distal com o padrão de onda invertido. Obstrução venosa central também é outra complicação que esses pacientes podem apresentar. Normalmente, após o uso de catéter, principalmente subclávia, a chance do paciente apresentar uma estenose central de 50%. O paciente vai apresentar sinais de edema, colaterais, cianose, aumento de volume do membro ou face. Na ultrassom, a gente pode ver uma estenose de veia jugular, de veia subclávia ou até de tronco braquicefálico. E a inversão de fluxo da veia jugular interna, ela é patognomônica. Aqui, paciente que apresenta grande quantidade de circulações colaterais. E aqui na imagem do Doppler, essa primeira imagem mostra o fluxo, mostra a artéria carótida comum esquerda. E aqui o fluxo na jugular com uma reversão do fluxo da veia jugular interna à esquerda, certo? Mostrando uma estenose central. Esse artigo é um artigo coreano, um artigo publicado em 2016, é um estudo prospectivo e randomizado, que ele mostrou o ultrassom Doppler de rotina na vigilância de maturação de fístulas arteriovenosas. O artigo, foi feito o estudo do ano de 2012 a 2014 em 150 pacientes, sendo o N final 118 pacientes acompanhados. Todos os pacientes foram confeccionados fístulas simples e as ultrações foram realizadas no segundo, quarto, 2, 4 e 8 semanas após a confecção da fístula. Foi visto que a taxa de maturação foi menor no grupo que apresentou Doppler de rotina, porém, nesse estudo não teve diferença estatística entre o grupo que foi acompanhado por ultrassom Doppler e o grupo que não foi. Talvez isso se deva a um grande intervalo de confiança para o efeito de intervenção que impediu uma conclusão melhor. E nesse estudo não foi possível concluir que a vigilância do Doppler de rotina seria benéfica para os pacientes. Já esse outro estudo, um estudo da República Tcheca, é um estudo que ele acompanhou pacientes submetidos a fístulas arteriovenosas com prótese. Foi um estudo retrospectivo de 2003 a 2013. 340 pacientes foram acompanhados. Esses pacientes foram submetidos a ultrassom Doppler até 40 dias da criação da fístula e foram avaliados a cada 3 meses. Os achados foram divididos em 4 grupos: pacientes com achados normais, sem alterações, pacientes que possuíam fatores de risco, já o baixo volume de fluxo, a calcinose da artéria, uma presença de hiperplasia intimal na anastomose, pacientes que tinham estenose não significativa e pacientes que tinham estenose significativa. Foi observado que pacientes com estenose significativas tinham alto risco de perda de enxerto em cerca de 14%. Outro estudo de 2015, ele é um estudo italiano,
ele avaliou o impacto da ultrassom Doppler na vigilância de enxertos de fístulas arteriovenosas. É um estudo realizado só em um único centro, no ano de 2009 a 2012, com 67 pacientes. Esses pacientes foram submetidos ao Doppler no 3º e 6º mês no pós-operatório. Foi observado a permeabilidade de longo prazo e a colocação de catéter venoso central nesses pacientes. A permeabilidade secundária de 5 anos foi significativamente maior nos pacientes de vigilância, e a colocação de catéter também nesses pacientes foi menor. Para concluir, a ultrassonografia Doppler é um método para avaliação de fístulas, um método bastante eficaz. A gente ainda não tem nenhum protocolo de vigilância de fístulas arteriovenosas com Doppler, mas já se sabe que a detecção precoce de disfunções de fístulas, ela pode ser bem avaliado ao Doppler e o tratamento deve ser individualizado. Aqui estão as minhas referências. João Paulo pergunta o que é a sigla PTFE. É polietil, esses residentes. Um nome bem grande, que é o tipo de enxerto protético mais utilizado. Então, tá bom. A sigla significa politetrafluoretileno expandido. Então, é uma prótese sintética, ela tem uma característica própria no ultrassom, ela tem uma característica que ela aparece como a parede do vaso. No caso da prótese, ela tem uma camada dupla, lembra um sanduíchezinho assim, e é uma das próteses. A gente usa basicamente 2 próteses regularmente sintéticas, que são feitas de politetrafluoretileno expandido, que é um plástico, na verdade é um plástico que ele não é tecido, ele é expandido, ele é relativamente poroso, e por isso que muitas vezes, depois que você faz uma derivação, um enxerto, uma fístula, é comum nas primeiras semanas você ter um acúmulo de líquido ao redor do material sintético, que pode parecer até que uma infecção, alguma coisa nesse sentido. E existe a outra prótese que a gente chama de Dacron. É um tecido, né, que ele você tem 2 formas, que é o knitted ou o woven. Cada vez mais a gente usa mais o knitted, não usa tanto o woven é mais antigo, e são as formas que eles são tecidos, esses tecidos. Então, são os duas próteses mais usadas. Para a fístula, a gente só usa o PTFE, porque o PTFE ele tem a capacidade de a gente funcioná-lo, e quando você tira a agulha, ele, por não ser tecido, ele fecha novamente. Diferente de um Dacron, que quando você fura ele com uma agulha grossa, ele esgarça, rasga o tecido. Então, por isso que não é usado o Dacron para próteses. Ainda tem outra questão de rugosidade, porosidade interna, mas basicamente por essa questão de punção. Tá? A Paloma pergunta aqui se toda fístula teria algum grau de inversão de fluxo na artéria distal. Eu vou deixar, Camila, pelo que você viu esse mês lá na Fluxo, o que você achou? Que dos casos que a gente viu, havia uma quantidade relativamente grande ou pequena de inversão de fluxo distal anastomose? Assim, normalmente tem um grau de inversão, pode existir. Assim, eu li alguns artigos que eles mostram que nas fístulas com PTFE, essa inversão pode acontecer em até 90%, e já nas fístulas com veia, elas ocorrem normalmente 70%. O que vai depender se o paciente vai ter sintomas ou não, está relacionado à quantidade de colaterais que esse paciente tem. Quando ele tem uma quantidade boa de colaterais que consegue compensar esse fluxo roubado, digamos assim, esse paciente não vai apresentar sintomas. Caso contrário, o paciente pode evoluir com sintomas.
Fui clara ou tem alguma dúvida? Foi mais clara do que eu esperava, porque você citou até estatísticas. Eu vou falar de uma forma mais genérica. O que acontece é o seguinte: quase toda fístula radiocefálica bem feita e que tenha uma boa artéria ulnar, você vai ter duas coisas que chamam bastante atenção. Uma delas é uma inversão do fluxo da artéria distal anastomose, é muito comum e, na maioria das vezes, é assintomático, não quer dizer fístula, não quer dizer roubo nenhum. Quer dizer, na verdade, que ele tem um bom arco palmar e, paralelo a isso, quando você encontra esse fluxo reverso na artéria radial distal anastomose, frequentemente na artéria ulnar você vai encontrar um fluxo de baixa resistência, caracterizando o quê? Que a artéria ulnar está enchendo um leito que está sob baixa pressão por influência daquele fluxo reverso distal anastomose da fístula. Tá? Então, isso é bem comum. Já nas fístulas, mesmo com veia, que sejam braquiocefálica, braquiobasílicas, às vezes você vê um pequeno segmento da distal anastomose da artéria braquial com inversão de fluxo. Não é habitual. E, geralmente, quando você vê uma extensão muito grande, principalmente essa inversão de fluxo vindo de alguma artéria radial ou ulnar, frequentemente esses pacientes têm sintomas. Então, não é para ter uma inversão de fluxo tão característica que a gente vê na artéria radial, nas artérias braquiais. Tá? Frequentemente a gente tem um padrão que está mais relacionado com o roubo na artéria braquial, quando essa inversão é muito longa. O Eduardo faz uma pergunta aqui específica. Boa noite, Robson. O seu serviço tem protocolo de vigilância para ultrassom ativo ou apenas quando estimulado pela equipe médica e enfermagem? Excelente pergunta, Eduardo. Vou falar o que acontece em dois serviços, o serviço público e o serviço privado. No serviço público, nós queríamos muito fazer vigilância ativa, é onde a gente acha que seria até mais útil, né? Entretanto, isso exigiria uma cultura de toda a equipe da diálise, considerando que esses doentes eles raramente voltam para segmento com vascular, porque se voltasse para segmento com vascular, uma rotina de vigilância, provavelmente seria pedido. Tá? Então, no serviço público, na maioria das vezes, a gente só repete o exame quando tem algum problema. Detecta fluxo, aumenta a pressão, dificuldade de punção e assim por diante. Já no serviço privado, os meus pacientes, os pacientes que a gente tem na clínica, a gente tem por hábito fazer a vigilância. E como é que a gente faz mais ou menos? Então, o paciente fez a fístula hoje, eu peço para ele voltar na semana seguinte, a gente vai tirar os pontinhos, se tiver que tirar pontinho, ver se está tudo bem, ver se não tem hematoma. Ali, eu já dou uma passada com ultrassom para ver em termos de perviedade, ver se não tem coleção, basicamente uma olhada bem superficial. Esse doente, com um mês, ele volta para fazer um exame completo. Nesse exame, a gente já vai focar muito em relação a fluxo, né, para ver como está o fluxo dessa fístula. E aí, a gente já começa a ter algumas percepções. Né? Então, se, por exemplo, a fístula é uma fístula braquiocefálica, braquiobasílica, o fluxo, a parede do vaso pode não estar maturada, mas o fluxo já tem que estar alto. Se você detecta um fluxo baixo, é preocupante. Uma fístula radiocefálica, que as veias e a artéria não eram tão grandes, a gente, se encontrar um fluxo ali de 200, 300 ml, a gente já observa mais um pouco. Né? Mas, geralmente, eu faço uma nova avaliação em um mês, já esperando que no segundo mês esse paciente já esteja com um fluxo adequado e, para isso, a gente possa, já em breve, indicar a punção. Né? Paralelo a isso, avaliamos todos os outros parâmetros, né? Em termos de frêmito, a extensão do frêmito, se o paciente está com dor, se há desenvolvimento de circulação colateral, coleções, etc. Então, é assim que funciona. Eu acho que esses doentes são tão sofridos que mereceriam ter uma vigilância, porque a gente surpreende muita alteração, e no começo a gente tinha um pouco de conservadorismo de intervir nesses pacientes, hoje a gente já está um pouquinho mais agressivo, desde que o convênio autorize.
Então, a gente tende a intervir nesses pacientes quando a gente identifica uma lesão estrutural associado à queda de fluxo. Algum comentário, Camila, sobre isso? Não. Tá bom. Bom, Esaú, entendi que não há necessidade de vigilância ativa nas FAVs sem queixas ou alterações. No serviço, você tem algum protocolo desse tipo, que eu acabei de responder. E aí, Esaú, o que a gente não publica muito, eu gostaria de ter publicação para, de certa forma, contrapor a opinião nesse contexto. Porque, assim, eventualmente funciona muito bem no serviço europeu, no serviço americano, norte-americano ou da América do Norte, que seja, em que você tem uma equipe de enfermagem bastante competente, uma atenção ao paciente com a fístula bastante intensiva, só que na prática aqui a gente sabe muito bem que não é assim, né? Então, eu acho que um protocolo de vigilância seria muito bem-vindo. Vai agregar um custo adicional? Sim, mas a gente lembra que se esse paciente ficar 6 meses com aquela fístula funcionando, isso ajuda bastante a possibilidade dele eventualmente ser submetido a um transplante, ou mesmo que seja para arrastar um pouco mais o tempo de gasto do pool venoso que ele tem até a hora que seja necessário colocar uma prótese. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Isso aqui é legal. Esaú está perguntando, Camila, a gente falou um pouco do pré, né? Então, ele está perguntando, não sei se você leu alguma coisa sobre garroteamento durante o exame. O que você acha sobre isso? O que a gente faz lá no Covas? O que você achou? Não, no pré, né, o garroteamento é importante porque aí o aumento do retorno venoso faria com que você inferisse o diâmetro daquele vaso, né, e o vaso estaria assim mais dilatado. No pós, uma surpresa para mim que a gente não fez lá, não viu se eu fazendo em nenhum momento, mas o Fanilda coloca que esse garroteamento também pode ser feito para diferenciar áreas com possíveis, tipo, estenoses, certo? Falseárias de possíveis estenoses e você ter uma medida mais fidedigna, diria assim, do diâmetro da veia. Sim, isso é importante. Eu vou fazer um complemento, porque a gente também não publicou, mas foi o TCC da Bruna. A Bruna é uma ex-residente nossa, de Recife, atualmente está em Caruaru. E a Bruna, o TCC dela foi justamente sobre isso. Nós fizemos o exame do paciente, com o paciente numa posição neutra, sem garrote, depois com garrote, com o paciente com garrote sentado também. Então, as possibilidades que a gente tem é fazer sem garrote, não recomendo. Se tiver sem garrote, com o paciente sentado. Alguns livros recomendam você fazer compressas mornas para poder fazer uma vasodilatação. Eu acho pouco útil, pouco factível. E o garroteamento com o paciente ou deitado ou sentado, né? Então, no final das contas, no trabalho da Bruna, não em todos os segmentos, porque a gente mede 3 segmentos de braço, um na prega cubital e 3 segmentos de antebraço, mas em boa parte dos segmentos, o fato do paciente estar sentado e com garrote fez a diferença estatisticamente significante. Então, talvez seja a melhor situação. Isso que a Camila citou é importante, que quanto mais distendida a veia esteja, maior a probabilidade de você detectar áreas de redução de estenose que poderiam passar despercebidas se você não usar o garrote. Mas aí entra uma outra diquinha. A gente lá no hospital, nós temos 3 equipamentos que nós usamos. Um é um equipamento com a frequência muito baixa, que quando a gente comprou era o que tinha. E esse equipamento hoje a gente tenta evitar de fazer mapeamento nele, porque perde muita qualidade. Então, o segredo é jogar a frequência lá para cima em mapeamento, principalmente em mapeamento de membro superior. Pouco importa o Doppler, o que importa mais para a gente é mesmo o modo B, com frequência alta, além de todas essas manobras de garroteamento, ou garroteamento com o paciente sentado, ou só com o paciente sentado. Tá? Então, essa é a visão. Natália. Doutor, para a documentação de um fluxo arterial invertido, qual é a forma mais correta?
Digo isso porque há máquinas em que a função inversão da cola é desassociada da inversão da onda em relação à linha de base. Por isso, entendo que o ideal seria documentar a foto com a cor invertida e com a onda abaixo da linha de base. Corretíssimo, Natália. Considerando que a gente vai fazer uma onda arterial e, por convenção, nós deixamos ela vermelha e positiva, então o ideal é que uma onda invertida, seja ela uma artéria com fluxo invertida, seja ela qual for, uma fístula ou uma tibial anterior que reenche distal, que seja com fluxo em azul e negativo. Qual é o segredo aí? Aquela história que eu também sempre comento. Quando a gente se dedica a método de imagem, e principalmente se você trabalhar num lugar fixo, você tem que conhecer os recursos da sua máquina. Quando a gente trabalha num lugar que é um laboratório, que várias pessoas mexem no equipamento, nem sempre você tem a liberdade de mexer no preset do equipamento. Mas até onde eu sei, exceto pelo primeiro equipamento de Doppler que eu usei quando eu estava lá aprendendo, lá na década de 90, a maioria dos equipamentos você consegue chavear essa função, dissociar o que é cor do espectral, entendeu? Então, é questão de você achar no preset, no setup do equipamento, aonde você você ativa esse recurso, dissociar um do outro, tá bom? Então, isso tem que conversar com quem é o técnico ou o application do equipamento. O Isaú falou para baixar, eu vou colocar um fone de ouvido, então isso já vai ficar para a próxima aula. O Eduardo, boa noite. Seria possível avaliar uma FAV através de manobras compressivas dessa FAV e a concomitância análise das ondas espectrais na artéria e na veia e na FAV? A partir dessa zona, inferir se há ou não estenose mais central nessa artéria e veia e também nas anastomoses da FAV. Não sei se me fiz entender. Encontra essa avaliação no livro do interessante isso. Olha, eu teria que eu vou fazer o seguinte, Eduardo, eu vou dar uma olhada com mais calma nisso, mas alguém já me comentou isso, a gente já aplicou isso sim, tá? Esse padrão de hipertensão, mas eu vou dever isso para você, que eu vou dar uma estudada melhor nisso, ou depois, eu não sei se você está em algum grupo nosso, ou eu faço um comentário no Instagram, mas eu vou até guardar essa referência para dar uma procurada, tá bom? Vou ficar devendo isso para você. Mas boa pergunta, excelente pergunta. Jonatas, quando existe estenose em veia eferente, ou seja, a veia que sai da fístula, né? Você refere extensão do segmento estenótico, luz mínima residual, distância da anastomose da prega do cotovelo e punho? Responde aí, Camila, o que você acha? Você está conseguindo ver aí a pergunta? Estou. Tá. Então, quando existe estenose, você explora ela toda, então mede luz residual, a extensão dela, a distância que ela está de um ponto de referência, o que você faz? Assim, você pode fazer isso, mas você usa normalmente a anastomose, né, como o ponto de referência para inferir a distância daquela estenose. Isso teria mais, digamos assim, aplicação em pacientes que a gente pode fazer uma espécie, entre aspas, de mapeamento venoso, pacientes que às vezes você quer fazer uma angioplastia, vamos supor, um paciente que já foi transplantado renal, alguma coisa do tipo, e está com o enxerto funcionante, mas a fístula, ou aquele enxerto meia boca, e a fístula está começando a falhar. Então, você quer fazer, de repente, um procedimento só guiado por ultrassom. Então, assim, você fazer isso seria bastante interessante. Não sei se fui clara. Sim, e é importante isso mesmo, porque a tendência hoje é que a gente, Jonatas, cada vez mais façamos esses procedimentos, se não totalmente guiado por ultrassom, mas bastante orientado pelo ultrassom. A gente tem feito praticamente todos os nossos procedimentos recentes de fístula, recente que eu falo de uns 4 anos para cá, se a gente não faz tudo só com ultrassom, a gente faz grande parte dele com ultrassom. Muitas vezes a gente faz uma documentação com imagem radiológica, basicamente para justificar para o convênio que você fez alguma coisa, tá? Mas é muito tranquilo. E aquela análise que a gente faz ali
determinando a luz residual, o ponto onde a estenose é maior, o fluxo pré e o fluxo pós, a distância que você tem. Muitas vezes a gente marca, quando a gente já está na sala para fazer o procedimento, a gente define a área certinha, com uma caneta, aonde começa e onde acaba. Lógico, durante o procedimento você vai saber aonde está, porque você está vendo ali, mas na hora que o balão entra, o catéter entra, o fio-guia entra, você se perde um pouco da lesão, da parede do vaso. Então, você se orienta por aquelas marcações da pele. E se você é um examinador que não vai intervir nesse paciente, ajuda bastante a pessoa que vai intervir essas informações. Porque, por mais que ele use um procedimento arteriográfico, é bom saber se aquilo ali está tanto distância da anastomose, ou tanto distância da prega cubital e assim por diante. Eu acho que toda a informação detalhada, além dela ser muito útil para quem recebe, dá uma elegância ao exame. E essa elegância é sempre bom, porque você oferece informações que às vezes o colega não estava nem sabendo, nem imaginando que ia ter. O Eduardo pergunta de que forma a identificação de alterações ultrassonográficas sem problemas clínicos modifica a sua conduta. Excelente pergunta, Eduardo. Essa eu vou responder porque isso exige um pouco mais de experiência. Então, assim, duas coisas muito importantes que eu vejo em relação à fístula nesses anos todos. Primeiro, lesões em fístulas, elas existem o tempo todo. Qualquer fístula com mais de um ano, você vai ter saculação, você vai ter áreas de estenose, e aí entra aquilo que a gente estava comentando previamente. Por isso que eu acho que qualquer exame de vigilância, ele deveria ter uma sequência feita pelo mesmo examinador, porque você pode definir, olha, hoje eu estou vendo uma lesão, essa veia que tinha, em média, 6 milímetros de diâmetro, ela aqui nesse ponto está com 3, não prejudicou o fluxo ainda, ou seja, ele mantém lá um fluxo de 400 mililitros por minuto, e o paciente não está tendo queixa na diálise. A dose de diálise está sendo satisfatória, a diálise não está sendo demorada, não está tendo aumento da pressão venosa, e isso o doente fala muito para a gente. Então, muitas vezes, o doente já dá a dica para você onde está o problema, porque ele fala, doutor, o aparelho lá fica apitando que a pressão está alta. Né? Isso é um sinal. A diálise está demorando muito porque não consegue fluxo no aparelho. Então, você já vai moldando seu raciocínio. Então, se você identifica uma lesão, essa lesão é um ponto isolado do tempo, você está lá, o doente chegou para você, pumba, você encontrou uma lesão como essa. Não dá para falar muita coisa. Isso também vale para qualquer vigilância, endoprótese, enxerto, angioplastia. Por isso que eu acho que seria muito significativo e muito útil para o paciente, e até para a gente aprender, um exame evolutivo. Essa mesma lesão, 3 meses depois, se tiver com 2 milímetros de luz residual, ela está em progressão. Né? Se caiu aquele fluxo de 400 ml para 250, mesmo que o paciente esteja fazendo diálise direitinho, não está tendo nenhuma queixa, a gente tem que ficar mais de olho. Talvez colocar esse paciente numa vigilância mais intensiva, conversar com o nefrologista, alertar o paciente para prestar atenção se as coisas realmente não mudaram. Entendeu? Então, tem várias coisas, a dose de diálise está adequada, não está adequada, então são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Essa foi uma excelente pergunta. E o Daniel faz a pergunta que demorou para chegar, mas sempre chega. Perfurantes, quando ligá-las? Você quer falar isso aí, Camila? Quando ligar uma perfurante que está roubando o fluxo da fístula? Você foi bem doutrinada quanto a isso. Foi, doutor Robson não acredita que pode, assim, que no caso, com a tributária, né, ela iria roubar o fluxo da fístula. Mas, assim, o livro-texto coloca o seguinte, quando você vai ter um aumento, quando você, no caso, oclui, certo? Pressiona essa tributária, e a gente vai ter um aumento na velocidade de pico sistólico maior do que 2 vezes na fístula, a gente pode dizer que houve um roubo, entendeu, do fluxo por essa tributária. Então, seria a indicação de ligar. Deu para entender?
Desculpa, eu estava olhando aqui que eu estava esperando o resultado da votação da Sociedade de Cirurgia Vascular. E eu acho que a chapa 2 ganhou, mas vamos ver que depois a gente tem certeza. Foi isso mesmo. Chapa 2 ganhou a eleição da sociedade. Bom, então, é isso que a gente estava comentando. O Daniel, é o seguinte, eu não acredito em roubo de fístula. Tá? Então, toda vez que você encontrar uma perfurante, uma tributária que desvia o fluxo da via principal, vamos imaginar uma veia cefálica. Você tem uma veia cefálica e ela está dando problema. Em algum problema, não está dando fluxo legal, e aí você está fazendo o exame, encontra uma epital enorme e o fluxo indo todo para o sistema venoso profundo ali, ainda no antebraço. Ou então, um ramo grande que sai da cefálica e rouba o fluxo da via principal. Você pode procurar porque a jusante desse fluxo vai ter algum problema na veia principal. Tá? Então, na realidade, em teoria, partindo desse raciocínio, se você ligar aquela perfurante ou se você ligar aquela tributária, você está colocando em risco o fluxo da fístula, porque são essas tributárias e perfurantes que estão deixando abertos para você tomar uma atitude e resolver o problema da via principal, que na maioria das vezes é uma estenose. Então, por isso que eu não acredito nesse procedimento de perfurante ligar e eu não consegui até hoje, nesses meus 25 anos de Doppler, encontrar uma justificativa de roubo por uma perfurante, no caso de uma fístula arteriovenosa. Então, qual é o limite inferior do volume de fluxo para dizer que está abaixo? Assim, Jonathan, se pegar para título de prova, 300 ml para fístula, alguns artigos falam 400, 600 ml para PTFE e alguns artigos falam 800. Então, o que a Camila apresentou, um trabalho mostrando que a taxa de oclusão dessas fístulas, quando é abaixo de 400 ml e 800 ml, é muito maior do que quando é acima disso. Então, o volume mínimo que a gente recomenda é aquele dentro desses parâmetros, 300 ml por minuto, mas eu tenho paciente que está fazendo diálise com 250. Né? Aí você fala, putz, mas que mal. É porque eu estou deixando aquela fístula durar até onde dá, porque ele não tem muita condição de veia, não tem muita condição de tratar, mas a gente sabe que em breve aquilo não vai dar certo. Mas que 300 é um bom número, principalmente se esse paciente estiver tendo dificuldade para dialisar. Então, é uma mescla aqui. Então, você tem que trabalhar com as duas coisas. O volume de fluxo, que comprova um problema clínico. Então, não adianta você só se basear no fluxo, até porque a gente pode medir esse fluxo errado, né? E, a partir disso, querer intervir todo mundo por uma mera questão de fluxo. Então, o doente tem um problema na fístula, você encontrou um fluxo de 300 ml por minuto, você está autorizado a interpretar aquela fístula como problema. Tá bom? Eu só queria fazer um comentário final aqui, duas coisas. Estenose e anastomose, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, cuidado com esses números. Isso aqui, essa índice maior que 3 e velocidade acima de 400 centímetros por segundo, como um preditor de estenose, de anastomose, ele tem que ser usado com muita parcimônia. O que eu sempre comento com todo mundo é o seguinte, fístula arteriovenosa é uma estrutura superficial. Na maioria das vezes, você vai ver a anastomose a 1, 2 centímetros de profundidade no máximo. Então, o modo B, e eventualmente também a cor ou o Power Doppler, ele já é significativo para você detectar uma estenose. Né? Se você consegue uma redução luminal ali, e essa redução luminal está associado com aumento de velocidade, ok. Agora, é comum, a Camila deve ter visto esse mês aqui, várias vezes eu mostrei para vocês assim, índice maior que 3, velocidade na anastomose maior que 600 centímetros por segundo, e na fístula está lá funcionando uma boa, com fluxo lá de 500 ml por minuto, e assim por diante. Então, cuidado com esses números eles são sempre um alerta, né, que você tem que
associá-lo com alguma coisa. É a mesma coisa. Você está fazendo um exame de carótida, aí você não vê placa nenhuma na carótida, você liga o Power Doppler, não tem placa nenhuma na carótida, mas a velocidade da carótida interna está acima de 145. Aí você fala, pô, acima de 140, estenose maior que 50%. Né? Mas eu não estou vendo placa. E aí? Você tem que arrumar uma outra justificativa para essa velocidade aumentada. Então, a mesma coisa, você tem uma velocidade aumentada de uma anastomose arteriovenosa de uma fístula, você tem que ver que tem uma estenose. Como o negócio é muito superficial, uma análise bem feita no modo B, no modo um Power Doppler, você sabe se tem estenose ali ou não. Entendeu? Então, cuidado com essas análises assim, baseadas puramente em números. Né? Isso, aí o João Paulo comenta, análise pura de velocidade sem alteração modo B, risco altíssimo de erro. Perfeito. E aí a gente passa por aquele problema que é o seguinte, às vezes o colega, com medo de comer bola, ele diz que tem, só que às vezes esse dizer que tem uma estenose pode causar mais mal para o paciente do que você ter segurança de que não tem, apesar de que as velocidades e os índices são altos. Tá? Camila, mais algum comentário? Que eu tinha mais uma coisinha para falar aqui. A outra coisa que eu ia comentar é o seguinte, eu não posso falar o nome ainda, porque o trabalho ainda está em análise no Jornal Vascular Brasileiro, mas o colega já apresentou isso num evento online. Nós estamos acabando de revisar um trabalho para o Jornal Vascular Brasileiro, agora bem interessante, que o colega está fazendo uma análise intraoperatória com fluxo. A gente sempre faz isso. Acaba a fístula, a gente pega lá o Doppler e vê como é que está o fluxo da fístula. O objetivo nem é ver muito fluxo, mas principalmente avaliar se tem alguma redução luminal, algum estreitamentozinho de veia, alguma angulação de veia que a gente possa corrigir no intraoperatório. E ele está fazendo análise com 2 parâmetros que ele chegou à conclusão de que são preditivos de oclusão precoce de fístula. VPS no fluxo da veia eferente e o valor de fluxo baixo, que eu não lembro de cabeça agora, mas em breve vai ser publicado no Jornal Vascular Brasileiro. Então, isso é bem interessante, porque ali no intraoperatório você já detecta que essa fístula tem grande possibilidade de ocluir. E, a partir disso, você pode tomar algumas medidas preventivas. Por exemplo, como uma maturação precoce induzida, um balonamento, e assim, aí entra numa série de alterações, de procedimentos que são específicos, não é o escopo dessa aula aqui. Camila, para encerrar, já estamos com 1h10 de aula, queria que você falasse... Queria agradecer a todos a participação e agradecer especialmente ao senhor que recebe a gente aí tão bem, e aos ensinamentos que o senhor traz, entendeu, para a gente. É só realmente gratidão. Obrigada. Obrigado. Conviver com residente é sempre um desafio para a gente manter atualizado e eu não abro mão disso. Então, para mim, o fato de ter a companhia de residentes, então hoje nós temos os residentes do ABC, né, da Faculdade de Medicina do ABC, que são 2 residentes, e nós recebemos eletivamente os residentes de 4 serviços de cirurgia vascular de Recife. Eles passam 1 mês conosco, e para mim é uma grande chance da gente fazer novos amigos, né, que é sempre maravilhoso, e uma grande chance de trocar experiências, né? Então, traz experiência de outros serviços, leva a experiência da gente para outros serviços, e isso, para mim, é gratificante. Eu não seria, quando eu falo pela minha equipe inteira. Estou vendo que a Viviane entrou aqui agora, o Rafael estava online também. Nós aprendemos muito com os residentes, e com certeza, se não tivesse essa convivência em residência médica, nós não seríamos, modéstia à parte, tão competentes no que a gente faz. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Teve um momento aqui, 56 participantes. Foi muito boa a participação da audiência com as perguntas. E apesar de tudo, a gente vai deixar depois essa aula gravada e vai ficar no site lá na verdade, no canal do YouTube da Fluxo Curso. Diga-se passagem, quem não se inscreveu ainda,
por favor, estou precisando chegar a 1.000 inscritos lá no canal da Fluxo Cursos no YouTube. Então é só botar lá no YouTube Fluxo Cursos, se inscrever, assinar notificações e depois, mais para frente, dar palminha e fazer um joinha lá para a aula da Camila. Tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, Camila.